que você diria para as famílias? Vivemos um período de tanta desestruturação das famílias, né? O sentido, a palavra família mesmo está perdendo o seu valor, o seu real sentido. O que você diria para as famílias que talvez estão passando por alguma dificuldade? O que a Bíblia orienta de forma especial para as famílias de hoje? Marcos, não é à toa, né, que a gente vê hoje um ataque frontal a essas duas instituições. Você vê que, lamentavelmente, mesmo no meio cristão, evangélico, né, católico também, quando você fala em sábado, parece que se levanta assim uma oposição, as pessoas já vêm com textos que não tem nada a ver, como se nós não conhecêssemos esses textos, né? Ah, mas o sábado foi abolido, Colossenses 2 e Efésios 4 e não sei o quê. Gente, como é importante um estudo mais contextualizado, aprofundado da palavra, para você perceber que aqueles textos de Paulo não tem relação com o sábado da lei moral. Por quê? Porque o sábado vem lá do Éden, não tem relação com o pecado, porque é dado no capítulo 2, a história do pecado começa no capítulo 3, então o sábado antecede o pecado e continuará sendo observado após a história do pecado ter finalizado, porque lá em Isaías 66:23 é dito que os salvos continuarão se reunindo todos os sábados, semanalmente ali, para louvar a Deus, para ter um culto especial ao Criador. Se o sábado vem antes do pecado e vai para além do pecado, ele não tem nada a ver com aquelas cerimônias do santuário, porque as cerimônias do santuário foram estabelecidas por causa do pecado. A morte de cordeiros, as festas, né, ali cerimoniais, os sábados cerimoniais, que caíam em dias diferentes da semana, tudo que estava ligado ao santuário era relacionado com o perdão de pecados. Então o sábado cerimonial, que, como eu disse, caía em dias diferentes da semana, terça, quarta, quinta, sexta, porque era um feriado, era um shabat também, ele está ligado ao santuário. Agora, o sábado da lei moral, dos 10 mandamentos, das tábuas de pedra dadas a Moisés, esse mandamento antecede. Tanto é que o mandamento, repito, diz assim: lembra-te do sábado para santificá-lo. Por quê? Porque em 6 dias eu fiz os céus e a terra, e no 7º dia Deus deu exemplo descansando. Então, o mandamento conecta o sábado não ao santuário, conecta o sábado à criação da vida neste planeta. Portanto, de novo, antecede o pecado. Paulo seria, no mínimo, esquizofrênico se ele dissesse que o sábado e a lei não são bons para nós, não tem serventia nenhuma, porque ele mesmo disse em Romanos que a lei é santa, justa e boa. Como entender isso? O fato de que Paulo, em alguns momentos, enaltece a lei e, em outros, ele parece estar meio que desprezando a lei. É que quando Paulo fala em tons negativos da lei, ele está falando da função dela, que é justamente apontar o pecado. Então, de fato, a lei mata. A letra mata, mas a missão dela é matar mesmo. Ela vai apontar que você é um adúltero, que você é um transgressor do mandamento que diz honra teu pai e tua mãe. Ela vai mostrar que você está mentindo, e aí você, consciente de seu pecado, você vai buscar a solução para o pecado, que não é a lei. A solução quem é? Jesus. É a graça. Então a lei aponta o problema, mas a mesma lei e a palavra de Deus apontam para a solução, que é Jesus. Quando as pessoas tentam, aí está um erro, né? Qualquer um que cometer esse erro está realmente no caminho errado. Quando a pessoa entende que, por ser fiel aos mandamentos, ela vai conquistar a salvação, isso é legalismo, isso é farisaísmo, está errado. E um cristão, um adventista bem informado, que conhece a palavra de Deus, sabe que ele não vai ser salvo pela guarda da lei. A lei, repito, é como um espelho, como diz Tiago, né? Que aponta a mancha no meu rosto, mas se eu quiser limpar o rosto com o espelho, eu vou sujar mais ainda. Então a lei mostra a mancha no rosto, eu pego a toalha embebida na água, ou melhor dizendo, no sangue de Cristo, e eu vou limpar. Eu não, né? Jesus vai limpar essa mancha, esse pecado. Isso é importante saber. O papel da graça e o papel da lei. Eu guardo a lei não para ser salvo, é porque eu sou salvo, porque eu estou salvo. Eu guardo a lei de Deus por amor a Ele. Jesus disse lá em João 14,15, vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então é uma resposta de amor, não é a causa de qualquer coisa, da salvação ou coisa parecida. Essa não é a função da lei. E que pena que muita gente não entende isso. E aí aponta para um pensamento legalista, como se nós que guardamos a lei de Deus o fizéssemos para marcar pontos com Deus. Não, eu já fui salvo por Jesus, pela graça. Repito, a obediência é a minha resposta. Senhor, o que queres que eu faça? E aí eu vou fazer aquilo que Deus me manda, porque eu sei também que é para o meu bem. Tudo que Deus pede para nós, qualquer ordem de Deus, obviamente, é para o nosso bem. O inimigo está atacando a lei de Deus porque ele sabe que essa lei é uma bênção, que ele sabe que ela nos protege. E a outra instituição que vem lá do Éden é a família, né? A família original, né? O relacionamento heteromonogâmico, que também tem sido alvo de ataques de Satanás. Porque, como nós bem sabemos,
Assim como o sábado, a família foi criada por Deus para ser uma bênção para a humanidade. E o inimigo de Deus odeia tudo que nos abençoa. Ele quer amaldiçoar. Então, destruindo a família, ele destrói a sociedade, porque a família está na base dessa sociedade. Destruindo o conceito de sábado, ele consegue atrapalhar em grande medida a nossa comunhão com o Criador e a nossa visão criacionista do mundo. Infelizmente, por não mais guardarem o sábado, muitas pessoas deram guarida a ideias como evoteísmo. Deus criou a vida, mas depois ela evoluiu, né? E não foi como está na Bíblia, dias literais de 24 horas, foram eras, foram 1000 anos, cada dia 1000 anos. Isso é incorreto, né? Na verdade, nós cremos, por estudar o hebraico e a própria estrutura interna ali, teológica do livro de Gênesis, que são dias literais de 24 horas. E a família, como foi criada por Deus, é aquela lá. Deus criou o homem, mulher e os uniu pelos sagrados laços do matrimônio. Hoje de manhã, na igreja de Boituva, eu preguei sobre a família, né? Inclusive tive o privilégio de apresentar a Deus 2 criancinhas, dois bebês, né? Dedicá-los a Deus. E eu apresentei na Bíblia algumas famílias, a família de Adão e Eva, a família de Abraão e Sara, a família de Jacó, a família de Isaac. Depois falei sobre a família dos pais de Sansão e mostrei como essas famílias bíblicas foram grandemente abençoadas, embora, como as nossas também, não foram perfeitas. Eram famílias que tinham suas disfuncionalidades, tinham suas lutas, mas mesmo assim, lutando ali com Deus, buscando a Deus, elas foram grandemente abençoadas. Tem um caso assim especial, sobre o qual eu falei também, que é o de José, lá no Egito. José foi levado para o Egito bem jovenzinho, poderia ter se revoltado contra Deus, né? Eu sou fiel e Deus me permite ser levado agora como escravo. Ele, na casa de Potifar, é tentado pela esposa dele. Você conhece essa história? Acredito que sim, né? José poderia ter se revoltado e pensado assim: quer saber? Eu vou me entregar a uma vida de pecado. Inclusive poderia colher alguns benefícios, né, dessa relação ilícita. A esposa de Potifar poderia favorecê-lo de alguma forma, enfim. Mas ele disse não para o pecado. Ele foi fiel. Ele não quis cometer fornicação com a esposa do seu senhor. Foi para a cadeia por causa disso, né? E se for para ser presos, perseguidos, caluniados, difamados pela verdade, que assim seja. Mas depois Deus o honrou. Ele foi alçado a uma posição elevada ali no Egito e Deus lhe deu como esposa, né, uma egípcia. E o interessante é que o texto diz 2 vezes ali que ela era filha de um sacerdote do Egito, né, de On. Você pode pensar, mas isso aí então é jogo desigual. Por que Deus não deu para ele uma hebreia, né, como esposa, enfim, né? Eram circunstâncias diferentes, né? Não eram os ideais, enfim. Mas o fato é que quando você lê sobre a família de José, o nome dos filhos, os nomes dos 2 filhos não foram nomes egípcios, né? Manassés e Efraim são nomes hebraicos que apontam para o Deus verdadeiro. Então a gente pode perceber nas entrelinhas que a religião dominante ali na família de José era a religião verdadeira. Era a religião do Deus de Israel. E Deus honrou, sim, seu filho, né? Então, temos vários casos assim, de famílias na Bíblia que foram abençoadas por Deus na medida em que buscavam esse Deus. Abraão construía altares por onde passava, ou seja, ele mantinha o culto ao Deus verdadeiro. Você pode fazer a mesma coisa, não precisa construir altares hoje em dia, né? Mas você pode reunir a família ali todos os dias, fazer uma oração, cantar um hino, ler um texto bíblico, né? É manter a religião viva na família. E Deus vai abençoar grandemente também seus esforços.